A Polícia Federal apreendeu ontem, quinta-feira, 2,7 milhões em dinheiro vivo na casa do desembargador aposentado Júlio Roberto Siqueira Cardoso. Ele é um dos investigados na operação contra desembargadores suspeitos de venderem sentenças no Mato Grosso do Sul. É mole? Vamos falar com o nosso Dr. Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro para entender mais sobre essa história. Bora lá. Bruno Silvestre, eu já vou adiantar aí. Indignada, porém não surpresa. Pois é, salve, doutora Ana, salve, galera do Meteoro. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Realmente, causa indignação, causa uma raiva, uma frustração, mas também o que eu peço para as pessoas é, primeiro, elas entenderem. A gente vive em um país que nós estamos com todas as estruturas democráticas abaladas. A gente está tentando reconstruir. Então, o que acontece? Você, quando tem uma saúde de terceira e uma educação de quarta, não espere menos que uma justiça de quinta. Infelizmente, é a realidade que a gente vive, e eu digo isso porque quando eu elogio uma atuação do Alexandre de Moraes como ministro, eu estou elogiando a missão dele. Quando ele erra, como errou essa semana, eu também critico. E da mesma forma, os maus profissionais que existem em todas as áreas devem ser processados, devem ser investigados, devem ser cobrados. E nesse caso, o que acontece é, tem a atuação de desembargadores, mas também tem a atuação de advogados. Então, eu vou falar que a minha categoria aqui também não está livre disso, não. O que acontece? Se tem alguém para vender sentença, tem alguém para comprar. Então, tem alguém tentando fazer aquilo ali. Então, o problema que a gente está encontrando agora no Mato Grosso do Sul já aconteceu na Bahia, já tivemos problemas aqui no Rio de Janeiro, inclusive na área da saúde, desembargador com tornozeleira eletrônica por aí. Então, assim, é muito complicado o que a gente tem. Hã? No Paraná também. No Paraná também, então. É ele que acaba acontecendo nessas situações todas, né? A gente vê que a justiça brasileira, ela precisa se aprimorar, ela precisa não ser uma justiça elitizada de homens brancos cis, e precisa também ter a consciência da sua moral, da sua função social, porque parece que as pessoas se sentem acima da lei, em que elas podem fazer o que querem. Quando não, eles têm o mesmo valor que um faxineiro do tribunal. O problema é que eles acham que eles têm mais poder e eles têm mais outras questões. A questão é, o trabalho, cada um tem o seu. O faxineiro tem o seu trabalho e merece todo o respeito. O desembargador, o juiz, mesma coisa. Só que o grande ponto que eu digo é o desrespeito ao poder público e à sociedade é mostrado em casos assim. E eu quero mostrar a matéria para a gente tratar um pouco sobre o que aconteceu e o que está rolando, né, nessa atuação da Polícia Federal nesse momento. Bora lá. Matéria do Globo, tá? Por Sara Teófilo. Polícia Federal apreende 2,7 milhões em casa de desembargador do Mato Grosso do Sul em operação sobre suspeita de venda de sentenças. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foram afastados em meio a uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira, também conhecida como ontem, para apurar venda de decisões judiciais. Eu queria chamar a atenção para foto do dinheiro. Exato. Tá louco, hein? Então, tamo lá. A Polícia Federal apreendeu, nessa quinta-feira, 2,7 milhões em espécie na casa do desembargador aposentado Júlio Roberto Siqueira Cardoso. O magistrado que se aposentou em junho desse ano foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Última Ratio. Será que é assim que fala? Latim. Obrigada. Que apura um suposto esquema de venda de sentenças judiciais. 5 desembargadores foram afastados por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso, aqui está ótimo. Até esse momento, o que eu vou explicar para vocês, né? Nesse momento, havia uma suspeita, né, de que desembargadores estavam vendendo sentenças, e aí o Superior Tribunal de Justiça,
que é, digamos assim, o órgão superior ao Tribunal do Mato Grosso do Sul, é o STJ que vai lá e vai permitir ou não prisão ou outra questão. Então, o Superior Tribunal de Justiça ele não concordou com uma decretação de prisão, mas ele concordou com o afastamento e também com essa busca e apreensão e com a quebra de sigilo fiscal. Porque o que acontece? Gente, isso é uma regra básica, tá? Quando você tem um dinheirinho na tua conta e você compra um imóvel, compra um carro, compra alguma coisa que tem um valor alto, tem como provar de onde veio o dinheiro e para onde vai o dinheiro. É assim que a fiscalização no Brasil acontece. É você seguir o dinheiro. O problema é que quando você faz as suas operações em dinheiro vivo, você não permite que a Receita Federal controle a origem e o destino do dinheiro. Com isso, você já tem um faro aí de ilicitude nessas questões. Porque quem é que, de nós aqui, que vai querer desvalorizar dinheiro? Vocês sabem quanto é que dá por mês a rentabilidade de 2,7 milhões em qualquer fundo de aplicação básico? No mínimo, vai dar 12% ao ano. Quem é que vai querer rasgar dinheiro dessa forma? Então, assim, isso só mostra a ilicitude, né, que você pode ter aí por conta dessa quantidade de dinheiro em espécie, né? Que também pode ser a forma como as pessoas eram pagas. O que é importante a gente dizer é, nesse momento, ela é uma operação para investigar esse dinheiro foi encontrado, agora, esse desembargador aposentado, ele vai ter direito à defesa, vai poder apresentar sua defesa, vai ser processado pelo Ministério Público, no caso pela Procuradoria-Geral da República, ele vai ter lá o seu tempo para isso. Mas a grande questão aqui, que a gente tem que mostrar, é o absurdo dessa situação. Porque, assim, ninguém em sã consciência vai ter dinheiro em espécie nesse montante em casa. Não vai ter uma galera que gosta, às vezes põe até em caixa de sapato. Exato. Não, tem uma galera aí, inclusive, que compra imóvel, sabe? 55 imóveis. Alguém lembra da diferença? Então, tem uma coisa assim. E aí, o que eu quero trazer? Né? Agora eu quero trazer uma outra matéria do ICL para a gente fazer um comparativo, para a gente entender o que está acontecendo também, porque são novas informações, né, trazidas no dia de hoje para complementar esse debate. Vê se consegue dar uma lida aí pra gente, Ana. Vamos lá, tá lá. ICL Notícias. Mensagens sobre suspeitas no TJ do Mato Grosso do Sul falam até em leilão de decisões judiciais. Um dos afastados por 180 dias é o presidente do TJ do Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernandes Martins. De novo, não estou nem um pouco surpresa, porque isso já aconteceu em outros estados. Matéria por José Marques e Fábio Serapião. Vamos lá. As investigações que levaram ao afastamento de 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira, dia 24, encontraram mensagens que reforçaram as suspeitas sobre a venda de decisões judiciais na corte. Parte desse material estava no celular do advogado Félix Jaime Nunes da Cunha, apreendido em 2021, e tratava inicialmente dos contatos dele com o desembargador Marcos Brito, um dos afastados. Em diálogos do advogado com Danilo Moya Jerônimo, que tinha cargo comissionado no tribunal, Félix antecipa o resultado de um julgamento em 6 de abril de 2021 e diz que o episódio foi um leilão. Diz lá a mensagem: vou faturar 3 por 2. O que é isso? PQP leilão danado, kkk. Cada um quer mais que o outro, afirmou o advogado entre risadas. Que beleza. Aí as mensagens, vocês estão vendo aí na tela, né? Exato. Pode continuar. Aí diz lá que a reportagem não localizou a defesa dos mencionados pela Polícia Federal. No dia 8 de abril do mesmo ano, Félix confirma o resultado e reforma que teria comprado o resultado. Estava complementando um pagamento daquele que foi terça, cara. Ganhei por 3-2. Até aí tá bom, Ana. É exatamente isso. O que ele está comentando aí, para o pessoal saber. Às vezes, eu vou explicar como funciona a estrutura de um tribunal para vocês saberem. Quando você tem uma sentença,
essa sentença ela pode ser favorável a você ou contra. Se ela é favorável a você, a outra parte recorre. Se ela é desfavorável a você, você recorre. E aí vai para um colegiado. Nesse colegiado, as decisões geralmente são por 3 desembargadores. Se ela ficar dividida, vai para a chamada turma ampliada, que aí são 5 desembargadores. E aí você, normalmente, sabe qual é o posicionamento de uma turma. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, uns 12, 13 anos atrás, tinha um esquema de que um escritório ele não burlava, eles não compravam sentenças, ele burlava o sistema de distribuição para que a decisão judicial ela fosse para a Câmara, ou seja, para aqueles desembargadores que têm um entendimento favorável a eles. Ou seja, vamos supor, eu acho que os juros para o consumidor tem que ser em dobro. Ou seja, para a empresa é melhor que seja em dobro. Não, mas aqui eu aplico só juros simples. Então você vê que as turmas estão divididas e aí o escritório pegava e mudava na distribuição para só ir para a Câmara que favorecessem os clientes deles. Então, tinha um esquema assim. Agora, quando você vai para um tribunal desses, o que você tem, né? Uma questão. O advogado, ele não precisa, entre aspas, comprar a decisão dos 5. Ele pode ir em 3, ou ele pode saber o posicionamento de 2, o posicionamento dos outros 2, e usar a compra em um só, que vai desempatar. Ou seja, assim, tudo isso é um esquema de ilegalidade, e a estrutura do que eles estão debatendo aí é isso que eu estou falando aqui. Tudo isso é extremamente imoral, mas o que eu estou explicando é com base nas situações que já ocorreram, qual é o pensamento desse pessoal e como é que eles agem. Então, assim, você tem alguém que quer comprar uma decisão, vai nesses desembargadores que foram afastados, e esses desembargadores vão lá e simplesmente proferem a decisão no interesse do seu cliente. Porque o grande problema que a gente tem na área do direito é que tem casos em que você tem que analisar especificamente o fato que está entre as partes ali para dar uma decisão. Quando é uma questão mais ligada à lei, à interpretação da lei, isso vai até o STJ. Então, não é tão fácil assim de manobrar. Mas, se a metragem é até o poste ou até o restaurante, aí é um outro tema e isso pode ser parado, né? Pode ser encerrado na segunda instância, que é no Tribunal de Justiça. Então, assim, para fechar, né, esse corte, o que eu posso dizer para vocês eu fico feliz que essas operações ocorram. Todos nós cidadãos, podemos ser investigados, isso não é um problema, deve haver investigação sim, e eu acho que aqueles que têm cargos públicos, eles ainda devem ter uma punição maior. Por quê? Porque eles estão se aproveitando da principal função que todos nós imputamos a eles. Ou seja, ele não é um dono do Estado, ele é um servidor. Servidor, antes de tudo, é servir. Servir a quem? A sociedade. Então, aquele que não age com uma conduta correta em favor da sociedade tem que ter os rigores da lei contra si. Então, eu espero, assim, elogio a atuação da Polícia Federal e acredito que a gente vai ter um bom desenvolvimento desse caso aí, e eu espero realmente que a gente consiga aplicar a justiça nesse caso, sendo exercida, no caso, né, pelo STJ. Assim também espero, Bruno. É realmente assim de desesperar quando a gente vê o próprio sistema da justiça que deveria proteger as pessoas. Primeiro se colocar, né, nessa posição de dono, né, do mundo, porque sou eu que decido, e depois botar essa decisão a leilão, né? Não é a primeira vez que acontece, já acompanhei alguns casos desses de perto. Não surpreende, né? No sentido assim de a gente sabe que essas coisas acontecem e espero realmente que tenha alguma consequência a mais do que só o afastamento dos envolvidos também, né? Mas no mínimo isso, né? Que a gente possa minimamente confiar no sistema judiciário aí. Mas você tem toda a razão mesmo, passa também por um processo de educação para que a gente
considere também qual é a função do judiciário, especialmente de juízes e desembargadores na sociedade, comece a considerá-los, né, como servidores que são, né? Muito bom, doutor Bruno. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Bora lá, bora para um recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar esse momentinho aqui no final do nosso vídeo para convidar você a conhecer a nossa... Cadê o botão? TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios com aquela carinha de meteoro do passado, mas com todo o jeito do meteoro do futuro também. Lá na TV Cringe Brasil, hoje às 9 horas da noite, estreia este vídeo aqui. Sério. Tá o bicho esse roteiro, tá? Roteiro da Sofia, a ideologia escondida no universo Marvel. Hoje, às 9 horas da noite, a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas ideológicos aí dos filmes de super-heróis. Fica o convite para você ver hoje às 9 horas da noite, mas só se você quiser. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais cortes. Bora lá. A dica é: põe dinheiro no banco.